Esse é o poder do autocontrole. E o autocontrole não é repressão, é canalização. Você sente a emoção, mas escolhe o que fazer com ela. Você não é um escravo do impulso. Você é um mestre da tua resposta. Sêneca escreveu: a maior parte da raiva nasce das expectativas irreais. Esperamos que os outros sejam perfeitos, justos, compreensivos. Esperamos que o mundo nos trate como achamos que merecemos. E quando isso não acontece, sentimos que fomos injustiçados. Mas o estoico entende: o mundo não nos deve nada. As pessoas erram, a vida é imperfeita. E isso não é motivo para perdermos o equilíbrio interno. Tu podes aplicar isso em cada pequena situação do seu dia. Quando o colega falha contigo, quando um plano dá errado, quando perde algo que valoriza, a pergunta estoica permanece: isso depende de mim? Isso está no meu controle? Se sim, corrige. Se não, aceita. Em ambos os casos, haja sempre com virtude. Virtude é a base de tudo para o estoico. Não importa o que acontece contigo, importa como reage diante disso. Não importa a tua reputação, importa o teu caráter. Não importa o resultado, importa a intenção reta. Essa perspectiva liberta. Liberta da necessidade de controlar o incontrolável. Liberta da ansiedade de agradar os outros. Liberta do ciclo interminável de compensações, justiças pessoais e vitimismo. Porque o estoico não vive para ter razão, ele vive para agir corretamente. Ele prefere perder uma discussão e manter a dignidade do que vencer com arrogância. Ele prefere calar uma resposta venenosa do que alimentar o ciclo da hostilidade. Ele sabe que cada ação deixa uma marca na própria alma e ele cuida dessa alma com bastante zelo. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Isso não significa que não existam verdades. Significa que o teu filtro é sempre subjetivo. E por isso, o estoico questiona até a própria interpretação. Ele pergunta: estou a ver isso com clareza ou estou a ser dominado pela emoção? Estou a reagir a uma realidade ou a uma história que criei na minha própria cabeça? Essa honestidade brutal consigo mesmo é que o fortalece, porque ele não se engana com desculpas, não terceiriza a responsabilidade, não projeta culpa. Ele assume o que é seu, corrige o que pode, aceita o que não pode mudar e segue. E no meio desse caminho, ele pratica uma das virtudes mais esquecidas da atualidade: a paciência. Vivemos num tempo de resultados imediatos. Queremos sucesso rápido, respostas rápidas, cura rápida, crescimento rápido, riqueza rápida. Mas a vida, como bem sabe o estoico, não se curva à nossa pressa. Crescimento real é lento. Transformação profunda leva tempo. Disciplina verdadeira é construída dia após dia, escolha após escolha, queda após queda. O estoico moderno aceita o ritmo da vida. Ele planta com intenção, cuida com dedicação, espera com serenidade. Ele não mede valor pelos frutos imediatos, mas pela consistência da semente plantada. Imagina que está construindo um hábito novo: acordar cedo, meditar, treinar, estudar filosofia. Nos primeiros dias, o corpo reclama, a mente resiste, o impulso sempre é de desistir, mas o estoico persiste, não porque é fácil, mas porque é necessário. Ele sabe que o desconforto inicial é parte do processo. Sêneca escreveu:
A adversidade é um treino para a virtude. O frio, o esforço, a frustração, tudo isso molda a alma, tudo isso forja caráter. É um treino para a virtude. Não é no conforto que você vai se tornar forte, é na superação. E por isso, o estoico agradece até mesmo pela dificuldade. Ele não a busca, mas quando vem, ele usa. Como um artesão que transforma madeira bruta em escultura. Como um guerreiro que transforma dor em força. Como um filósofo que transforma a confusão em clareza. Esse é o segredo do estoico moderno. Ele não vive uma vida perfeita, vive uma vida com propósito. Ele não evita o caos, navega com firmeza dentro dele. E ao fazer isso, inspira, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém veja. Porque o maior prêmio do estoico não é o reconhecimento, é a paz interior de saber que viveu com coragem, integridade e lucidez. O estoico moderno compreende algo que a maior parte das pessoas ignora. A vida não precisa ser controlada, precisa ser compreendida. E essa compreensão começa quando aceitamos que a realidade não gira à nossa volta, que o universo não foi feito para satisfazer os nossos desejos. O estoicismo ensina que o sofrimento nasce da fricção entre expectativa e realidade. Quando esperamos que tudo corra como planeado, que as pessoas sejam sempre justas, que o corpo nunca adoeça, que nossos planos sejam infalíveis, criamos uma ilusão. E toda vez que a realidade rompe essa ilusão, sofremos. Mas quando aceitamos a natureza da vida como ela é, instável, imprevisível, mutável, algo muda dentro de nós. Deixamos de lutar contra o que não pode ser mudado e começamos a usar nossa energia para aquilo que realmente podemos influenciar. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossos pensamentos. Sêneca, com sua sabedoria afiada, dizia: o destino guia quem o aceita e o arrasta quem o rejeita. Ou seja, resistir à realidade não é só inútil, é desgastante. Não aceitar significa resignar-se de forma passiva. Aceitar para o estoico é compreender o terreno onde pisa e então decidir o próximo passo com clareza. Mas vamos pensar num exemplo simples e comum. Uma relação que chega ao fim. Você não queria isso. Tinha planos, expectativas, visões de futuro, mas a outra pessoa decidiu partir. Pode passar meses a remoer o passado e perguntar: por quê? Por que comigo? Criando cenários que não existem. Ou pode aplicar a lógica estoica. Essa situação depende de você? Não. Pode agir com virtude diante dela? Claro. Então, escolhe aceitar a perda, não como derrota, mas como parte da jornada. Se permite sentir a dor, mas não pode ser guiado por ela. Agradece pelo que foi bom, aprende com o que doeu. Segue em frente, mais forte, mais lúcido. Essa postura diante da vida vai te transformar, porque te tira do papel de vítima e te coloca no papel de protagonista. E protagonismo aqui não é sobre controlar tudo, é sobre assumir responsabilidade por como vive tudo. Outro exemplo: falhar publicamente. Você tenta algo, um negócio, um projeto, um canal, e não dá certo. Vem as críticas, o julgamento, o constrangimento. O impulso é se esconder, desistir, culpar as circunstâncias. Mas o estoico pergunta: essa falha define quem eu sou ou revela o que posso melhorar? A falha para ele não é inimiga, é sempre uma professora. O erro não é o fim, é parte do caminho. Marco Aurélio dizia: a alma torna-se colorida pelas cores do seu pensamento. Ou seja, aquilo que pensa molda aquilo que é.
Pensamentos de fracasso constante alimentam uma identidade fraca. Pensamentos de responsabilidade, de intenção, de coragem alimentam uma identidade forte. Por isso, o estoico cuida da mente como um jardim. Ele limpa as ervas daninhas. Ervas daninhas como o vitimismo, a comparação, o ressentimento, o medo, a preocupação com o que os outros vão dizer. Ele cultiva a semente de clareza, como pensamentos retos, reflexão profunda, gratidão sincera, propósito claro e autoquestionamento honesto. Essa jardinagem mental é feita todos os dias, não com pressa, não com ansiedade, mas com constância. Porque o estoico sabe, é impossível ter uma vida boa com pensamentos ruins. E é impossível ter uma mente forte se não treinar sua forma de pensar. Treinar o pensamento é observar os padrões que se repetem. Quantas vezes por dia alimenta pensamentos inúteis? E se der errado, será que sou suficiente? Por que ele conseguiu e eu não? E se me rejeitarem? Esses pensamentos não são neutros. Moldam a sua energia, moldam suas ações e moldam sua postura diante da vida. O estoico não reprime esses pensamentos, ele os observa. Ele vê o pensamento, respira, analisa. Isso é útil? É verdadeiro? Fortalece ou me enfraquece? Então ele escolhe não se identificar com ele. O pensamento vem e passa, como nuvem, como vento.